Bom, dentro da atuação da coordenação de cultura digital, a gente implementou um processo de escuta na sociedade, que foi o processo do Fórum da Cultura Digital Brasileira, né? Que se propôs a avaliar exatamente vários desses cenários que impactam a questão do digital. E um deles foi a memória do digital, né? E dentro desse diagnóstico, o que a gente viu é que a digitalização de acervos no Brasil, principalmente da perspectiva pública, ela se encontra num estado de desintegração bastante insatisfatório. Porque quando a gente vê a questão da digitalização como um processo tão complexo, né, que envolve equipamentos sofisticados, né, recursos humanos especializados, a própria dimensão da disponibilização desses acervos envolve toda uma questão de aplicações, interfaces avançadas, né, se você está pensando num uso qualificado. Ou seja, todo esse processo de digitalização e disponibilização de acervos é bastante complexo, grande, envolvendo muitos setores, muitas camadas e realmente, da maneira como estava sendo feito, pensado, de uma forma desintegrada, cada projeto pensando a sua própria solução, utilizando o seu próprio padrão, sua própria interface, isso estava gerando um cenário bastante insatisfatório, onde se você parte da lógica do acesso, você tem uma dificuldade muito grande de acessar esses acervos, né, os que já estão digitalizados, e você tem dificuldades enormes para empreender até os projetos de digitalização. Então, a ideia de a gente realizar um evento como esse, né, um simpósio internacional de digitalização de acervos, é exatamente poder compartilhar experiências, ou seja, ouvir experiências internacionais, ouvir quais experiências e quais os projetos estão sendo tocados no Brasil e chegar a uma concertação e uma conversa, né, entre essas várias perspectivas, as várias camadas, as várias instituições, no sentido de tirar diretrizes para políticas públicas, ações, programas que possam realmente aproveitar do interesse que eu acho que é comum de todos esses projetos e tentar realizar isso de uma forma compartilhada, né? Compartilhando recursos, com projetos de capacitação e formação de pessoal que de uma certa forma atenda aos diversos projetos, ou seja, é uma atuação integrada do setor. Mas o que a gente acha, inclusive eu acho que esse evento vem marcar essa nova dimensão, que a lógica do acesso passa a orientar de uma forma mais presente todos os processos e os procedimentos, né? Ou seja, não mais digitalizar para preservar, também para preservar, obviamente, mas a lógica do acesso passa a presidir sobre quando a gente pensa nos processos, quando a gente pensa no marco legal, por exemplo, do direito autoral, quando a gente pensa nas interfaces que vão possibilitar um acesso qualificado, né? E quando a gente está falando de acesso qualificado, não é somente acessar, mas é operar sobre aquele objeto digital, poder fazer algum tipo de catalogação ou de salvamento daquele arquivo no seu perfil, digamos assim, ou conexão daquele conteúdo com um terceiro conteúdo, ou até propriamente o remix, né? Então, ou seja, pensar em digitalização hoje eu acho que envolve várias camadas de possibilidades e a gente realmente tem a intenção de passar por todas elas, de refletir por todas elas. Eu diria assim que partindo da perspectiva pública, quando você tem recursos públicos embutidos na produção de bens culturais digitalizados, eu acho que a gente tem que partir do princípio de que esses são bens públicos e cujo acesso deve ser facilitado, né? Mas tudo isso são questões muito novas, né, que o marco regulatório do direito autoral, da forma como ele foi pensado nos últimos 20 anos, não responde a essas questões novas que surgem. Para você ter uma ideia, ou seja, a própria digitalização para a preservação, ela é ilegal. Tudo isso que está sendo digitalizado hoje nas instituições para a preservação e que não tem acesso, isso ainda é proibido, né? Então, realmente, a lei ela está completamente caduca, ela precisa ser atualizada. Dentro do marco regulatório norte-americano, por exemplo, quando você tem essa situação, ela é avaliada por um juiz no seu mérito específico, né? Se aquilo ali é um uso justo frente às novas situações que foram criadas pela rede, pela internet. Então, isso viabiliza uma atualização constante da lei, né, frente ao que está acontecendo. No nosso caso brasileiro, isso não é fato, né? O que gera, por exemplo, essa situação de instituições culturais públicas não poderem digitalizar seus acervos para a preservação, né? Então, realmente, assim, existe essa diferença e isso faz com que a atualização da lei brasileira se torne muito mais urgente, né, e necessária. O acordo Google Books realmente, eu considero um case fundamental para explicar muito do que está acontecendo no nosso cenário, né? A princípio, pode parecer, assim, uma coisa ameaçadora, né? Um monopólio incrível que o Google poderia estar criando
sobre o acesso às obras órfãs, por exemplo, né? Visto do lado de um usuário, né? A possibilidade de você ter todas essas obras ao alcance de um clique, de uma busca no Google, eu não consigo achar isso, não consigo deixar de achar isso uma coisa fantástica, né? Uma perspectiva realmente muito interessante. Por outro lado, obviamente, você pensar que isso seria um monopólio, poderia se constituir um monopólio do Google de acesso a essas obras, isso se torna realmente uma coisa preocupante. Mas o que eu acho que esse caso traz, assim como ilumina para nós o tema, que eu acho que é uma coisa até recorrente no caso do Google. O Google explora possibilidades que estão abertas pelo cenário que são criados pelos ambientes digitais, né, pelas novas perspectivas. O Google é muito rápido em compreender esses cenários e entrar nesse vácuo que acontece entre o público e o privado. É como se quase fosse uma terceira dimensão, né, que não é nem público nem privado, é Google, né? Mas o que eu acho interessante, é uma reflexão que está sendo levantada por alguns especialistas brasileiros, o próprio Alexandre Pessero, que está aqui no simpósio, ele levanta essa questão, é que o Google, de alguma forma, com o acordo, ele demonstra qual o papel que o poder público poderia estar tendo num processo como esse, né? Na verdade, é quase como o acordo do Google denunciasse que o Estado não foi rápido o suficiente para repensar o seu marco regulatório de direito autoral, criando toda uma situação que é constrangedora para todos, para artistas, para os distribuidores, né, para a indústria cultural e especialmente para os usuários. Então é como se a gente vendo que o Google, na sua rápida capacidade de processar todas essas mudanças, ele tem uma visão clara de qual é o vácuo, ou seja, o que precisa ser, qual é o espaço que precisa ser ocupado. E o que é interessante, eu acho interessante, se o poder público puder observar isso como uma indicação e não como a atuação de um adversário, né, isso pode compor realmente um cenário bastante interessante, até de uma parceria com o Google, né, de cenários diferentes do que a gente está imaginando hoje, de que seria somente ou inviabilizar o projeto do acordo Google Books ou permiti-lo da forma como está proposto, né? O Ministério da Cultura tem trabalhado muito a questão de que cada município tem a sua biblioteca, né? E isso pode ser a infraestrutura legal para a gente pensar isso que eu vou dizer agora, que é o seguinte: fazer com que cada ponto de biblioteca ele possa ter acesso livre, né? Independente de você ter direitos ligados àqueles conteúdos que vão estar disponibilizados, acesso livre, ou seja, a Biblioteca Nacional digitaliza todo o seu conteúdo. Ele não pode ser disponibilizado na internet, né, devido às questões de restrição de direitos, mas se você estiver no ambiente da biblioteca, você pode acessar aquilo. E fazer com que essa rede ela esteja contemplando todas as bibliotecas públicas, de forma que você entrando na biblioteca pública lá de Boca do Acre, né, de repente uma portinha com 2 computadores, você possa, através daqueles computadores, naquele local, você ter acesso livre a todo o conteúdo, né? No momento em que você está pensando marcos regulatórios e também você está pensando infraestrutura de acesso, quando você está pensando no Plano Nacional de Banda Larga, se você não tiver essa reflexão da cultura digital a partir da perspectiva pública, você corre o risco da reflexão de mercado formatar marcos regulatórios ou mesmo diretivas tecnológicas que vão abortar essas possibilidades públicas de utilização da internet.